Conversa de Bastidor, com Malu Gaspar. Bom dia para você, Malu Gaspar. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia para os nossos ouvintes. Estava aqui ansiosa para conversar com vocês. Não estavam deixando? Malu, conte para nós qual é a avaliação que você faz dessa derrubada da MP na Câmara dos Deputados, MP que o governo apostava muito, até porque tinha aumento de arrecadação. Pois é, Milton, Cássia, a gente sabe quem perdeu, né, que foi o governo, mas a gente fala pouco de quem ganhou, né? Se tem um vencedor desse processo aí, isso diz muito sobre como funciona o Congresso, sobre como funciona Brasília, de como operam os lobbies no governo. Se tem um vencedor, esse vencedor são as BECs, as empresas de aposta online, que fizeram um lobby bem pesado para não ganharem uma taxação extra com a aprovação dessa MP. Não sei se o nosso ouvinte acompanhou, vou recapitular. Essa medida provisória aumentava a taxa de diversos setores, para poder compensar a perda de arrecadação que aconteceu depois que aquele aumento do IOF caiu no Congresso, né? E um desses aumentos era a taxa o imposto cobrado das BECs, que hoje é de 12% e passaria a ser de 18%. E aí houve um grande esforço no Congresso para que essa taxação não fosse aumentada, né? E por mais que a gente ouça falar, e a gente está todo dia discutindo isso, né? Acompanhamos aí a CPI das BET, por mais que a gente ouça falar dos efeitos nocivos que os jogos online têm, não só para a economia, como também para a saúde mental, no Congresso eles demonstraram uma força tremenda, porque logo depois que essa aumento na taxação foi aumentado, foi anunciado, já começou um grande lobby a atuar para que ele não acontecesse. E para ser bem clara, Milton, Cássia, o que aconteceu foi que enquanto o governo não aceitou recuar e voltar dos 18% que queriam colocar para os 12% que são os atuais, a coisa não andou, né? Eu até ontem conversei com o relator da proposta, o Carlos Zaratini, deputado do PT de São Paulo, e perguntei diretamente, falei: relator, todo mundo fala das BECs, a gente viu a CPI das BECs demonstrar os prejuízos que eles causam, como eles financiam influências para provocar apostas em jogos muitas vezes viciados. Até ontem vocês estavam entrevistando, eu estava ouvindo o pessoal do FGTS dizendo que limitou o empréstimo do saque aniversário para impedir que as famílias, especialmente as mais vulneráveis, gastem suas economias com apostas online. Vamos ser claros de novo, torrem o dinheiro com apostas online, né? Durante a CPI a gente ouviu um estudo do Banco Central mostrando que boa parte do dinheiro do Bolsa Família vai para esse tipo de aposta. Então não há dúvida sobre o efeito nocivo dessa indústria. Então, já que ela existe, que o Brasil optou por ter essa indústria funcionando, apesar de tudo isso, por que não taxar mais? Por que proteger essa indústria? E aí o que o Zaratini falou, olha, não tinha como não tinha como avançar sem recuar, porque o Centrão queria. Aí eu ainda perguntei, mas qual Centrão, né? A gente tem vários partidos no Centrão, todos, do MDB ao PP, passando pela União, todos os líderes do Centrão exigiam que se diminuísse, recuasse na questão da taxação das BECs. E mais, Cássia, incluíram na MP um regime especial, uma espécie de um outro benefício, que é um regime especial para que as BECs possam, as empresas possam repatriar para o Brasil dinheiro que elas botam lá fora para esconder de imposto. E com perdão e sem investigação. Era isso que estava na MP.
Então, assim, é lógico que você tem uma série de lobbies, você tem os lobbies da indústria financeira que estavam sendo, uma parte dela, né, estava tendo a taxação aumentada, você tinha uma parte da indústria financeira, os LCAs, os LCIs, que todo mundo fala, letra de crédito, que estava ficando isenta, também botaram isenção para poder passar a ANP, mas me chama muita atenção, porque quando essas letras de crédito, esses instrumentos financeiros, pelo menos eles são parte de uma indústria estabelecida, né? O agro tem lá uma justificativa, os imobiliários têm uma justificativa, você tem uma discussão técnica sobre isso. É ruim, né, que uma parte dos produtos financeiros seja isento e a outra cobre. Você vai migrar, a tendência é todo mundo migrar para os produtos isentos e o governo acabar perdendo a arrecadação. Mas isso são discussões técnicas. No caso das bets, é impressionante que você não possa, de saída, conversar se você não tiver um benefício para elas, né? Só para lembrar também aqui, a CPI das bets, que terminou em julho agora, durou 7 meses, teve depoimentos muito impactantes, descobertas importantes e não foi adiante. O relatório final da CPI das bets, ele foi derrubado numa coisa inédita em anos, mais de uma década de CPIs no Congresso, nunca tinha acontecido isso. O relatório final da CPI indiciando um monte de gente, fazendo uma série de recomendações para regulamentação das bets, ele foi derrubado, né? E ali na CPI a gente logo entendeu por quê. Havia uma série de denúncias e revelações a respeito de senador andando em jatinho de dono de bet, ministro do Supremo andando em jato de dono de bet, assessor do Congresso recebendo dinheiro. Então é disso que a gente está falando. Assim, a gente consegue ver o macro, que realmente é importante, o governo está com um desafio, mas é importante entender também quem que está movendo essas decisões, né? Agora, nós não temos, a MP foi derrubada, o governo, há muitas críticas a essa MP, não só por ela criar novos impostos, mas pela forma final com que ela ficou. Mas acho que se a gente tiver que olhar, ver uma revelação principal desse processo, a revelação as bets se tornaram o lobby mais poderoso desse país, o mais poderoso e o mais articulado. Só para terminar aqui o comentário, ontem, quando eu vi o que estava acontecendo, eu falei, gente, como que as bets sempre conseguem, né, escapar de tributação, de punição, de mais regulamentação? Eu falei com um operador bem experiente nesse tipo de negociação. Ele disse, olha, as bets, depois da CPI, elas aperfeiçoaram seus métodos. Elas se aproximaram mais do Congresso, do Judiciário, e elas trabalharam para amarrar as pontas soltas que tinham ficado da CPI. Bom, para bom entendedor, né, gente? Os caras se aperfeiçoam e ninguém consegue impor a eles nenhuma regulamentação, nenhuma punição, nenhuma taxação extra. Essa é a realidade de Brasília, para além de todas essas outras coisas que eu estou vendo que vocês estão discutindo muito bem. Achei importante apontar, porque é nessas entranhas aí do sistema que as coisas são decididas. Muito obrigado, Malu, pela sua análise e um bom dia para você. Bom dia, gente. Bom trabalho para todo mundo. Obrigada, Malu. Até a próxima.